Olá, sou o Ricardo Tchaikovsky e hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história na Goécia, tá? Como eu conheci a Goécia e como tem sido minha jornada dentro desses caminhos, tá? Na verdade, meu interesse por ocultismo e por magia tem muito tempo, tá? Eu lembro até de uma situação engraçada que quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, não me lembro ao certo qual a idade que eu tinha, mas era 5 ou 6 anos. Eu ganhei de presente de um tio uma pele de animal, tá? Não sei de qual animal que era, mas era uma pele bem peluda. Meu tio era caçador, tá? É, naquela época, caçador era uma profissão com certo prestígio, né? Hoje em dia, com os direitos animais, o povo entrou meio em... viraram pessoas não gratas, né? Persona não grata aos caçadores. Mas enfim, era uma profissão na época. E meu tio trouxe essa pele de animal aí, né? E eu colocava ela na cabeça, me enrolava nela e gostava de brincar que era um xamã. E então eu começava a realizar rituais para invocar os espíritos antigos, os deuses esquecidos, os espíritos ancestrais. E eu começava. Pelos poderes da noite, pelos poderes do fogo, eu invoco. Aí meu pai, de longe ouvindo isso, né? Meu pai lá arrumando as coisas dele. Aí eles sempre mandavam assim, pelos poderes de Grayskull. Eu falava, pô, pai, você atrapalhou o ritual, você acabou com o ritual. Aí eu saía bravo e ia para outro ambiente da casa e começava de novo. Aí meu pai, para me sacanear, seguia e ia falar, pelo poder da galinha preta. E eu falava, pai, você tá estragando o ritual. Até hoje ele me sacaneia com isso, né? Mas era uma situação engraçada. De qualquer forma, é, meus pais perceberam desde cedo que eu gostava muito desse assunto de magia e de ocultismo. E quando eu tinha 9 anos, minha mãe me deu esse livro aqui, ó. Tá? O livro da bruxa, né? A feiticeira de Évora. É uma versão também dos famosos livros de São Cipriano, tá? É, ele tá sem capa, vocês podem pensar que é por causa do tempo, mas não, porque esse livro, a capa dele era o Bafomé, e eu associava o Bafomé ao Satanás, ao diabo. E aí eu pedi para minha mãe arrancar a capa, porque eu tinha medo, né? Eu tinha medo de Satanás, tinha medo do diabo. E eu pedi para ela arrancar a capa. Então ela me deu só o miolo do livro, tá? E me deu o livro sem capa porque eu tinha medo. Mas de qualquer forma foi aí que eu comecei a estudar. Com 9 anos, eu tinha 8 anos. Só que eu comecei mesmo a pegar firme com 9 anos. Eu comecei a estudar, ler o que tinha aqui e comecei a colocar em prática dentro da medida do possível do que uma criança de 9 anos consegue fazer, né? Logicamente eu não tinha resultado quase que nenhum, tá? É, os feitiços aqui, se você já leu os feitiços de São Cipriano, você vai ver que, né, tem suas desvantagens, né? E eu não conseguia colocar em prática direito, mas eu ficava lá tentando, tá? E assim foi, né? Por vários anos, até minha adolescência, quando eu conheci outras pessoas que também se interessavam por magia. Porque era uma época que não tinha internet, né? A gente não tinha internet e eu começava a procurar aí pessoas para era muito difícil você achar alguém que gostava de conversar sobre esses assuntos, era muito complicado, ainda mais você sendo criança, até os adultos que se interessavam, que gostavam desse assunto, não ia falar com você, né? Aos cachorros, os senhores da rua, né? Mas então, eu comecei a procurar pessoas para conversar, tal, tal, e descobri um ou outro aí que tinha esses mesmos interesses. Aí numa dessas conversas, um amigo meu chegou e falou assim: Ah, você já ouviu falar na Goécia, né?
Na verdade, ele falou Goetia, né? A gente falava Goetia na época, né? Só depois com a internet que a gente viu que se pronuncia Goécia, mas a gente falava Goetia. Ah, você já viu a Goetia, né? Eu falei, já, né? Não ia falar para eles que eu nunca tinha ouvido, né? Mas falou assim, ó, eu tenho uma apostila aqui, ó, leva para casa, vê o que você acha, é muito legal, você invoca demônios e tal. E aí eu me interessei, falei, ó, dá isso aqui para mim e tal, para ver, e ele me deu. Hoje em dia, eu sei que essa apostila, muito provavelmente, ela foi tirada da Goécia Ilustrada do Aleister Crowley, mas na época não tinha essa percepção, porque essa apostila não tinha autoria, não tinha nome de quem escreveu, não tinha nada, era simplesmente as informações. Mas hoje eu sei que a pessoa que escreveu essa apostila, ela provavelmente tirou do Crowley, né? Porque eu já li a Goethe Ilustrada e vi que muitas coisas que estavam escritas na apostila eram transcrições quase perfeitas do que o Crowley escreveu sobre o assunto, tá? Mas na época não tinha nem essa percepção. Era tão doido que na época eu não sabia nem que outras pessoas poderiam ter interesse sobre isso. Eu achava que eu era a única pessoa no mundo que gostava desses assuntos, tá? Até eu conhecer essas pessoas que me deram essa apostila. E aí eu comecei a praticar com 15 anos de idade. É, no começo eu não tive sucesso quase que nenhum, tá? Eu não tive nada de sucesso. Eu fiquei muitos anos mesmo, para ter algum tipo de sucesso com Goécia, tá? E quando eu digo sucesso, eu não estou dizendo fenômenos, porque até fenômenos não são tão difíceis assim de você presenciar, tipo fenômenos de som, assim, ó, fenômenos elétricos, a luz piscar, a luz queimar, você ouvir som, você ouvir vozes, você sonhar com a entidade. Mesmo antes de fazer o ritual, a entidade já começa a se apresentar para você através de sonhos. Isso não é tão difícil assim. Logicamente, eu acho que eu comecei a ter esse tipo de resultado depois de uns 6 meses praticando, tá? Até então era zero. Mas para eu ter resultado mesmo, demorou anos. Demorou, acho que creio que uns 10 anos, tá? Só com 25, 26 anos. Na verdade, com 27. Então, comecei a estudar com 15. Deu 12 anos aí, né? Para eu ter um resultado concreto com o Goes, tá? Mas resultados contrários eu tive muito problemas. Eu tive problemas com Diamonds, tive problemas de pesadelo, tive problemas. é, Meu quarto pegou fogo com um curto-circuito depois de ter invocado uma entidade. Então eu tive alguns problemas, mas eu persisti e hoje eu posso falar para vocês que eu consigo resultados concretos, tá? Sim, você vai falar, o Diamond parece é, totalmente assim para você. Já consegui resultados de manifestação física, tá? Mas hoje em dia também não é nem o que eu procuro. Essa coisa é muito. Você que está começando, que você nunca teve nenhum tipo de experiência, então você deseja muito que aconteça esse tipo de fenômeno, que o Daimon se manifeste fisicamente, né? Mas assim, meu foco mesmo agora tá mais no resultado, tá? Por exemplo, você quer que resolva uma situação, você nem precisa ver o Daimon, tá? Embora é bacana você ver o Daimon e tal, mas é melhor que você. Igual eu sempre fui muito auditivo, tá? Meus fenômenos sempre acontecem mais de audição do que visual. Então, ouvir a voz dos Diamonds eu ouço muito, assim, ressoando na cabeça, né? É, mas visão realmente de vez em quando, só quando eu faço com esse objetivo de ver o Diamond, eu consigo uma manifestação física. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, assim, o mais interessante mesmo é você estar precisando, por exemplo, de uma ajuda financeira, uma situação financeira, você faz o ritual e o ritual vai lá e dá certo. Você consegue sair dessa situação. Se está precisando de saúde, você faz, a coisa acontece. Você precisa de um, é,
de algum tipo, alguma espécie de no campo emocional, de trabalho no campo emocional, você faz com Diamond e funciona. Então eu acho que isso é bem interessante. E é um negócio que a Goécia ela pode te proporcionar, tá? E vocês que ficaram curiosos, que querem conhecer mais sobre Goécia, que vocês querem esse tipo de fenômeno de realização, o que eu posso fazer para vocês é o seguinte: eu estou escrevendo um livro, um manual prático, básico de Goécia, tá? E eu vou dar gratuitamente o PDF desse livro que eu estou escrevendo para quem se inscrever é, no e-mail ricardochaikowski@outlook.com. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo, tá? Eu vou começar a enviar esse material para vocês em julho, tá? Então vocês têm até julho para se inscrever, até a primeira semana de julho. Depois eu vou começar a enviar esse material. E quem se inscrever depois provavelmente vai pegar outro material, porque esse aí eu só vou mandar em julho mesmo, na primeira semana, sobre Goécia, tá? E o que você pode esperar desse livro? Você pode esperar sinceridade. Eu vou escrever tudo que nesses anos, ó, desde que eu tinha 15 anos até hoje, que eu tô com 37, né? Vou fazer 38, mas eu tenho 37. Tudo que eu aprendi nesses anos de Goécia, conversando com outros praticantes, treinando, meus fracassos, meus sucessos, eu vou escrever nesse livro passo a passo de como eu fiz, como eu cheguei lá. As pessoas têm muita curiosidade, têm muitas dúvidas se pode substituir material, qual círculo usar, qual orações usar, se você precisa se converter ao Deus de Israel para que isso funcione, se você deve mandar nos Diamonds, se você deve ser cordial com os Diamonds. Tudo isso eu vou escrever nesse livro, tá? Inclusive a teoria. O livro já está escrito, já está escrito. Eu só tenho que digitalizar ele, tá? Esse aqui é o meu caderno, um dos meus cadernos, né? O que que acontece? Eu escrevo tudo manual. Por quê? Porque quando você escreve manual, você aprende melhor, você memoriza e você aprende mesmo a matéria. Então, eu coloco as ideias no papel primeiro para depois passar para o computador, tá? Então, assim, é, esse é o meu estilo de trabalho. Então, eu levo um tempo para digitalizar o que eu escrevi. E aí eu aprendo mais, porque duas vezes que você escreve, você começa a ver os erros que você escreveu e tal. Você fala, ó, posso melhorar isso aqui. Então, eu acho mais bacana assim. Então, eu vou dar de presente esse PDF para você, que se inscrever no ricardochaikowski@outlook.com, manda lá um e-mail, cadastro, ou pode colocar qualquer assunto que for, tá? Porque quem manda e-mail nessa época, eu vou mandar esse PDF para vocês sobre Goécia, contando essas histórias e exatamente um ritual simples para você conseguir os mesmos resultados, tá? E eu garanto que você vai conseguir os mesmos resultados. Não sei se você vai conseguir tudo que você almeja nessa sua vida, mas com esse livro eu tenho certeza que você vai conseguir trabalhar com diamonds e aí se você for inteligente você vai conseguir as coisas que você está precisando aí. Então é isso aí. Eu sou Ricardo Chaikowski. Essa é a minha historinha sobre como eu me envolver com Goécia, tá? E tamo aí. Se puder, se inscreve aí no canal, tá? E me dá uma força aí. Abração. Força e honra.